Tá cansado? Tá cansado? Tá aquela sensação de fadiga, né? Só para lembrar que cansaço é subjetivo e fadiga é fisiológico. Ou seja, cansaço muitas vezes eu tenho alguns gatilhos que podem exacerbar talvez a sensação de que eu estou cansado. Às vezes o ambiente que está chato, alguém que está enchendo seu saco, uma música que não está legal, um barulhinho que fica repetidamente ah, batendo, enfim. Então, muitas vezes pode estar estressando, cansando e por aí vai. E se for fadiga? Fadiga é fisiológica, ou seja, naturalmente o teu corpo, de alguma maneira, ele está não conseguindo processar energia e isso pode estar reduzindo a efetividade do trabalho muscular ou até mesmo a tua produção, seja intelectual ou física. E aí, quando a gente está falando em fadiga, não, isso é bom para reduzir o cansaço, a recuperação muscular, a fadiga. Vem sempre uma galera falando assim: não, isso aí, isso aqui para cá, toma isso aqui, isso aí das coisas, e por aí vai. Você sabe quais são os agentes, ou então quais são os sistemas que estão atribuídos ao cansaço e à fadiga? Você tem noção disso? Não? Você gostaria de saber? O que você acha? Bom, se sim, então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar para você, mas primeiro vem a vinheta. Roda a vinheta. Vamos lá, galera. Quando a gente está falando em fadiga, cansaço, o que acontece? Muitas pessoas atribuem única e exclusivamente o cansaço muscular, né? Fadiga muscular e por aí vai. O que as pessoas não sabem é que existem diversos outros sistemas ou diversos outros componentes que juntos são importantemente associados à redução da eficiência dos sistemas corporais e isso pode levar ao aumento do cansaço. Os estudos têm sugerido nove modelos que justificam a fadiga. O primeiro deles é o modelo psicológico ou comportamental, ou atribuído muitas vezes às questões ah, de motivação, ou até mesmo de estresse, de ansiedade e por aí vai. Se você pensa o dia inteiro em não furar a dieta, ou resistir a um determinado alimento, você naturalmente fica mais cansado. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, quando elas querem emagrecer, elas pensam assim: eu preciso estar no foco. Nossa, hoje eu vou estar no foco. Não, são 3 meses, tô fazendo dieta que agora vai, então tô no foco, tô segurando minhas vontades e por aí vai. Por mais que essa pessoa tenha uma motivação induzida por algum gatilho ou talvez por alguma meta, não preciso emagrecer porque eu preciso entrar naquela roupa que eu vou fazer a formatura, eu preciso estar bem na foto e por aí vai. Ou até mesmo não, porque, poxa, meu marido ou minha esposa tá me cobrando muito, então eu preciso estar ali, pô, minha família tá me cobrando, meu filho acabou de nascer, eu quero curtir ele, enfim, existem diversas formas de se motivar, mas que muitas vezes essa motivação ela cessa antes de um mês. Por quê? Porque consistência vence intensidade sempre. Então, às vezes o indivíduo está muito intenso, está muito, nossa, agora vai, não, estou focado. Virou o ano, promessa de final de ano tal. Só que ele não sustenta, por quê? Porque ele não introduz isso na vida dele como um todo. E se ele ficar pensando em, poxa, aquilo lá é tão gostoso, eu não posso, que eu tô no foco, eu tô na dieta. Ninguém vive tentando lutar contra os pensamentos ou não sucumbir, talvez, às vontades. Não existe isso. Eu não posso pensar em comida, não posso pensar, não posso. Já está pensando. Não existe isso. Então, o modelo psicológico, ele vem justificar também que isso é uma coisa que aumenta a tua fadiga, que aumenta o cansaço, né? O que as pessoas chamam de cansaço mental, que para muitos é até mais intenso que o físico. Então, pensar que o processo dietético, né, principalmente aqui nesse componente, ele naturalmente ele precisa ser incorporado à vida do indivíduo, isso justifica muita coisa. Muita coisa. Então, quando uma pessoa ela entende que ela vai comer para o resto da vida e que de alguma maneira ela precisa fazer boas escolhas alimentares e tentar ter autonomia para sustentar isso, fazer as próprias escolhas,
ter controle sobre a quantidade ingerida ou até mesmo ter controle sobre os momentos sociais dos quais ela vai estar deparada com refeições ou comidas um pouquinho diferentes daquelas que foram traçadas para o protocolo dietético e que provavelmente tem uma quantidade de calorias um pouco maior. A partir do momento que ela começa a incorporar isso, começa a ter controle, ou de fato, nesses momentos, aceitar que ela pode estar comendo mais, porque ela sabe que ela está fazendo tudo certinho, ou no outro dia está tudo sob controle e ela vai conseguir treinar muito bem e ajustar a dieta como um todo, esse é o que a gente quer, esse é o ambiente perfeito que a gente quer. Só que muitas pessoas elas não conseguem incorporar esse sentimento ou essas adaptações ou essas ferramentas para manejo psicológico, manejo comportamental, principalmente dos prazeres ou das sensações que aquela comida vai levar, ou até mesmo quais momentos sociais ela está deparada com a situação, quais momentos sociais ela se depara e que necessariamente talvez trazem para elas memórias afetivas dos quais ela pode estar pensando, poxa, faz tanto tempo que eu não usufruo isso, caramba, nunca usufruí isso, então eu não posso perder, ou até mesmo quando vai num rodízio, né, e sente que esse valor investido é um pouquinho mais alto que provavelmente ela poderia, e ela não pode perder a oportunidade de não conseguir consumir aquilo que ela investiu. Então, são questões que justificam muitas vezes o fato desse indivíduo ter dificuldade em sustentar qualquer tipo de hábito alimentar ou, para alguns, dieta. Então, a gente tem o componente psicológico muito associado aí à geração de fadiga. Paralelamente, também, a gente tem um modelo que se chama governador central. O governador central, para alguns autores, é o fato de que o próprio cérebro ele consegue manter a efetividade dos impulsos elétricos que vão chegar até a musculatura e, consequentemente, vão excitar as fibras a ser contraídas. Existe na literatura alguns agentes que podem estar aumentando o cansaço no qual o cérebro pode estar enfrentando, como é o caso do acúmulo de adenosina, que muitas vezes é inibida essa sensação de cansaço pelo uso de cafeína, pelo uso de café. Por isso que isso é um grande fator que a gente precisa monitorar quando esse indivíduo sente estar muito cansaço, porque ele começa a bloquear naturalmente um sinal do corpo justamente para sinalizar que de alguma maneira ele precisa descansar ou recuperar. Então, ao abdicar ou negar talvez essa sinalização, esse indivíduo tende a ficar mais cansado e o corpo também como um todo vai precisar de mais recuperação e atribuído às vezes às questões da vida diária, esse indivíduo sucumbe a isso e paralelamente vai chegar um momento que a imunidade vai baixar, porque o corpo não consegue sustentar às vezes infecções ou sustentar a atenção ou sustentar a ativação que o corpo precisa para manter as tarefas diárias e, consequentemente, a imunidade ela não consegue manter a mesma efetividade porque ela está sendo sobrecarregada e até mesmo o sono não consegue estar recuperando adequadamente. Então, a gente pode ter um fator, um efeito cascata muito grande em decorrência dessas questões. Então, fazer análise do café ou análise, às vezes, das estratégias de excitação por conta de uma falta de recuperação adequada, ou até mesmo por uso de substâncias que vão tentar excitar e, de fato, bloquear um cansaço natural, justifica muito a gente tomar cuidado em relação a isso. E aí é muito comum, às vezes, o paciente chegar e falar assim: ah, eu estou muito cansado, Santiago. Poxa, me dá alguma coisa para me dar energia. Ou então minha tireoide está falhando, ou minha testosterona está baixa. E quando a gente vai ver, na verdade, esse indivíduo que não consegue recuperar adequadamente. Então, quando não tem uma recuperação adequada, a gente não tem o quê? Naturalmente, a gente não tem uma efetividade do trabalho diário. E aí o corpo ele começa a mostrar sinais que não está tão eficaz.
Então, a linha primária atribuída a isso é o controle de sono. O terceiro modelo a gente chama de modelo neuromuscular. É um modelo que está atrelado também ao modelo de governador central, mas é um modelo que neuromuscular não consegue manter a eletricidade que chega até a musculatura, e muitas vezes essa eletricidade está atribuída à alimentação inadequada, especialmente vinculado a eletrólitos, a quantidade adequada de minerais, como é o caso do sódio. O sódio é um importante elemento atribuído. O sódio é muito abundante na natureza, inclusive a gente tem que tomar cuidado, que às vezes é o excesso de sódio que está prejudicando isso. Mas muitas vezes, quando esse indivíduo tem uma sudorese muito grande, ou até mesmo uma alimentação inadequada, ou de fato também uma, uma hidratação inadequada, o sódio pode estar ficando prejudicado. E o sódio, né, que vem do açúcar de cozinha, principalmente, cloreto de sódio, ele exerce uma influência muito grande com outro mineral chamado potássio. A gente tem na literatura uma coisa que se chama bomba de sódio e potássio, que nada mais é do que a interação entre o sódio e o potássio dentro da célula, e a troca desses elementos, a manutenção do ciclo de entrada e saída desses minerais gera eletricidade. É o que a gente chama de potencial de ação. Essa eletricidade que sai da célula, ela vai sendo propagada para as outras células. Isso auxilia muito na eletricidade e, de fato, na excitabilidade de algumas bolsinhas que na célula muscular liberam, o que a gente chama de vesículas secretórias, liberam um outro mineral importantíssimo na contração muscular, que é o cálcio. E isso pode estar gerenciando a atividade neuromuscular, ou seja, neurônio e músculo, e, consequentemente, mantendo ou reduzindo a capacidade de contração muscular. Então, muitas vezes eu preciso gerenciar, identificar esses aspectos para que, de fato, a gente tenha um componente adequado de funcionamento, e que isso não leve a um quadro de fadiga, né, ou cansaço, reduzindo talvez a produtividade do indivíduo como um todo, especialmente a nível muscular. A gente está falando de uma produtividade mais física. A gente tem um modelo de trauma também, né? Muitas vezes esse indivíduo tende a ter tanto uma, eu não vou falar porrada, né? Algum acidente, ou até mesmo algum contato, se for um esporte, ou às vezes o jeito de sentar, você tende a apertar muito alguns tecidos, como os próprios vasos como um todo, e isso reduz a irrigação ou reduz a entrega de nutrientes para as outras musculaturas, ou nutrientes para fazer a liberação do potencial de ação de eletricidade. Ou seja, muitas vezes você tem a falta de musculatura protegendo alguns outros tecidos, ou até mesmo o excesso de tecido adiposo, reduzindo talvez naturalmente a sinalização ou as trocas que o corpo tem, ou então o excesso de exercício vai gerar microtraumas, vai liberar agentes pró-inflamatórios que precisam ser recuperados, mas a magnitude é tão grande que geram dor, ou até mesmo esse indivíduo parou de treinar e volta a treinar, então ele não tem um conteúdo enzimático para estar reparando isso. Ou seja, as justificativas são inúmeras, então o Paul tem um modelo de trauma também que pode justificar essa fadiga e o cansaço, e a gente precisa levar em consideração isso. A gente tem um outro modelo também, que é o modelo biomecânico. O modelo biomecânico pode estar atribuído à economia de movimento. O que é isso? Se eu não tenho um refinamento técnico de realização de um determinado movimento, eu gasto mais energia tentando fazer com que esse movimento seja adequado. E ao gastar mais energia, naturalmente, progressivamente, eu tento ficar com menos combustível para estar mantendo essa contração muscular, e isso pode progressivamente estar reduzindo a minha performance ou aumentando o cansaço. Então eu tenho um modelo biomecânico que justifica muitas vezes o quê? A técnica adequada de movimento para que eu reduza
a utilização de energia, ou, em outras palavras, aumenta a eficiência do movimento, no qual realize um movimento com um gasto calórico não tão grande. Então, eu sou eficiente e suficiente para manter um tempo de contração adequada, tempo de movimento necessário para aquela tarefa motora adequada e, consequentemente, eu gaste menos energia. Então, a gente tem um modelo biomecânico muito válido e interessante para justificar a identificação, talvez, do porquê algumas pessoas tendem a ficar mais cansadas ou, de fato, relatam que não conseguem sustentar aquilo que deveriam estar realizando, tanto intelectualmente quanto fisicamente. O que a gente tem também é o modelo de fornecimento energético, como uma das justificativas atribuídas também ao modelo de que justifica um cansaço. Bom, se eu não tenho uma absorção intestinal adequada, ou talvez se eu tenho um nível de fermentabilidade aumentado, que reduz a minha absorção de um determinado nutriente, isso pode reduzir a quantidade também de nutrientes que eu jogaria na corrente sanguínea e, consequentemente, vai ter menos quantidade de substrato ou até mesmo um aumento do tempo no qual eu precisaria para estar absorvendo esses nutrientes, mas em decorrência, talvez, da falta de fibra, de vegetais, frutas, ou hidratação, ou até mesmo agentes que estão fermentando muito por conta de química atribuída aos alimentos, ou talvez até mesmo elementos que fermentam muito, como alguns determinados tipos de frutas ou determinados vegetais, e que trazem muita flatulência, gases, dilatação abdominal, dor de cabeça para o indivíduo. Isso pode ser uma justificativa pelo qual esse indivíduo tende a ficar um pouquinho mais cansado e até mesmo a imunidade baixa. Então, analisar talvez o modelo de fornecimento de energia atribuído muitas vezes à absorção desse nutriente ou até mesmo o processamento desse alimento consumido desde de um componente de trato gastrointestinal superior até o inferior. Então, muitas vezes esse indivíduo tende a ter mais refluxo esofágico, esse indivíduo tende a ter azia, esse indivíduo tem sensação de queimação, estufamento, dilatação abdominal, intestino preso ou intestino solto, enfim, isso tudo precisa ser gerenciado, porque se não estiver ok, provavelmente esse indivíduo não vai funcionar adequadamente, até mesmo porque não tem esse fornecimento adequado de nutrientes, porque você tem uma digestibilidade comprometida ou até mesmo a absorção comprometida. Então, diante dessa relação, preciso contextualizar muito isso. Eu tenho um sistema também, um modelo de sistema cardiovascular, que pode estar aumentando a fadiga única e exclusivamente porque esse indivíduo não tem uma capacidade aeróbica adequada, esse indivíduo tende a ter uma vasodilatação reduzida, ou seja, o vaso dele tende a não vasodilatar tão grande, com tanta potência, e o fluxo de sangue talvez não chegue adequadamente para o músculo, principalmente para estar mantendo essa contração, ou até mesmo para o cérebro, para que haja aí um fornecimento adequado de oxigênio e de outros nutrientes e que de fato ele consiga ter uma boa efetividade do trabalho cognitivo, intelectual ou físico. Então, o sistema cardiovascular ele tem um importante aliado, especialmente no que? No fornecimento de oxigênio. Fornecimento de oxigênio, esse que é um dos principais nutrientes, especialmente para o músculo funcionar. Então, a gente lembra que a coração é um músculo, vísceras são também, né, os órgãos são também outros músculos, e o próprio músculo esquelético que contrai, né, voluntariamente, que faz o movimento de um exercício, é um dos principais músculos. Então, se eu não tenho o aporte adequado de sangue, o aporte adequado vasodilatação ou de outros vasos, eu tenho um comprometimento e eu preciso ser levado em consideração. E isso pode ser uma das justificativas pelos quais o indivíduo tende a ficar mais fraco, porque o sistema vascular dele está debilitado, ou até mesmo o retorno venoso está ineficiente, porque esse é um indivíduo que fica muito tempo sentado, é um indivíduo que não se movimenta adequadamente, ele tem uma retenção maior de fluidos, justamente pela redução do movimento. Isso pode estar também mostrando, de certa forma, que a pressão arterial está comprometida, a pressão arterial tende a estar aumentada também,
e isso como um todo pode ser muito crítico em função dessas questões atribuídas à oxigenação, mas também atribuídas à redução do fluxo de sangue e retorno desse sangue até o coração. E então isso precisa ser gerenciado. Então a fadiga também pode estar atribuída a isso, o cansaço pode estar atribuído a isso por uma condição no qual o sangue não está circulando, a entrega não está funcionando, a pressão não está ajustada, a oxigenação vinda dos pulmões ela está sendo comprometida, enfim. Então são questões que a gente precisa contextualizar, analisar. Então a gente tem o sistema cardiovascular como um todo, e eu não vou nem entrar no mérito do coração como um todo, ou se esse coração não está com uma frequência cardíaca adequada, ou até mesmo ele está rítmico, enfim. Então são questões que precisam ser discutidas, analisadas, contextualizadas, para que a gente tenha um parâmetro melhor quando a gente está falando de cansaço, fadiga. Então, quando o paciente chega e fala assim, ai, tô tão cansado, tô precisando de um manipulado aí para aumentar a energia. Não, não é por aí. A gente tem que contextualizar tudo. E por último, mas não menos importante, a gente tem um modelo termorregulatório. Isso é muito válido, importante. O efeito térmico, ele é um importante aliado e um sinalizador muito importante da efetividade do trabalho muscular ou intelectual. Então, se eu estou com um ambiente muito quente, a tendência é a minha pressão baixar e, naturalmente, eu começar a ficar um pouco mais cansado, com vontade de dormir ou ter uma sensação de cansaço, único e exclusivamente por quê? Porque está muito quente, o meu vaso ele dilata mais e a minha pressão baixa. E isso é um dos critérios para esse indivíduo achar que está o quê? Cansado, fadiga, quando na verdade ele está num ambiente que é muito quente e isso pode ter uma repercussão negativa na produtividade que ele tem. Então, talvez um ar-condicionado necessariamente nesse local de trabalho poderia justificar muito isso, especialmente nas mulheres que tendem a ter pressão mais baixas, especialmente as caucasianas, né, aquelas mais branquinhas que vêm já de uma linhagem mais europeia, então é muito comum elas terem já terem essa predisposição genética de uma pressão mais baixa. Então eu preciso avaliar tudo isso para que esse modelo termorregulatório justifique muitas vezes que um ambiente mais frio eu consiga ter um controle pressórico melhor ou até mesmo a hidratação inadequada, aumentando a temperatura interna corporal. Esse indivíduo fica com mais sudorese e com o aporte adequado de água, sem esse aporte adequado de água, ele pode estar comprometendo tanto as trocas iônicas, né? Porque quanto mais ele transpira, mais ele tira sódio, né? Mais a sudorese vai eliminando sódio, ele não fica com esse sódio dentro do corpo dele, e isso pode estar de uma maneira elétrica, lá no potencial de ação que eu já expliquei para vocês, comprometendo a atividade natural elétrica do corpo, e isso tem uma repercussão negativa. Então a hidratação ela pode estar diretamente atribuída aí às questões termorregulatórias, e isso faz toda a diferença no processo. Então, analisar também esse componente, contextualizar esse modelo aos outros, faz todo sentido. Então, se você está cansado, ou se você acha que está cansado, não é único e exclusivamente pedir algum remedinho, algum manipulado, algum fitoterápico, porque eu estou precisando de energia. Não, contextualize isso tudo, que vai ter uma diferença muito grande na sua vida. Por isso que eu falo de conhecimento liberta, e esse post é para você. Ok? Não deixe de comentar o que você achou desse vídeo. Coloque aqui nos comentários o que você entendeu, o que você não entendeu. Vamos continuar, vamos estender a nossa discussão aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.